E, gente, agora há pouco, né, a gente viu um show. O show foi um escândalo, né? O show de Majur. Nossa, lindo Gente. Sempre demais. Majur, né? Sempre essa mulher maravilhosa. Eu tava contando que eu tive a chance de assistir em 3 finais de semana seguidos o show dela em lugares diferentes, porque foram festivais que eu fui trabalhar e tal. E ela é sempre maravilhosa. Sempre, é não... sempre a mesma energia, aquela coisa deliciosa. Eu Sempre adoro. maravilhosa. Eu adoro, consegui dar um pulinho lá pra ver o show. E agora há pouco a gente viu também o VT. No VT, a Janine e o Diego falando sobre como foi importante pra eles o acolhimento das famílias. E o Diego falou, inclusive, sobre como o pai o incentivou nesse processo todo. E aí eu queria saber do pessoal aqui do sofá se vocês acham que isso que a Janine e o Diego viveram ainda é raro ou esses processos encontram mais acolhida hoje. O que vocês acham? Olha, eu vou falar da minha família, né? Tipo, o processo foi mais complicado pra mim do que pra contar pra minha família, na real. E, na verdade, pra minha mãe só, né? Porque eu não tive muito esse cuidado de falar pra minha família um de cada vez. Contei só pra minha mãe. Deixa todo mundo descobrindo a Fátima Agora, Bernardo. deixou a né? galera descobrir. Bem melhor, O né? pessoal descobriu na internet e tal, mas assim, como eu me contei todo o processo, me assumi mais velha, entre aspas, esperei um pouquinho de tempo, já estava também fora da casa da minha mãe, né? Isso ajuda. Então foi tranquilo o meu processo. Eu acho que, no geral, a ideia é que os processos sejam mais facilitados, né? A ideia Exato. é que haja mais acolhida. Acho que a gente trabalha muito para isso também acontecer, né? A gente tem muitas frentes LGBTs, quando a gente fala, o que eu já falei antes, né? Essa live podia ter 48 horas, que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E eu acho que, ainda bem, quando eu vejo pessoas falando assim, ah, não, eu contei, e aí Pra minha mãe foi mais tranquilo, meu pai demorou um pouco mais, mas acabou aceitando. A pessoa fala, olha, eu tive um privilégio que a minha família... Agora é mais comum a gente ver isso mesmo. As pessoas contando que tem uma tia que chega pra apoiar a mãe e falar... Trata seu Exato. filho direito, cuida da sua filha direito. Aí tem alguém... Porque eu acho que de 2013 pra cá, os maias estavam certos, né? O mundo acabou em 2012. E a partir de 2013, se a gente pensar, o mundo mudou. A gente vive num outro momento, uma nova era. Astrologicamente também, a gente tá numa nova era. E eu acho que a gente sente isso. Quando as pessoas começam cada vez mais a contar que o processo foi menos doloroso, que teve mais acolhimento. Então eu fico assim, ainda bem... Aquela Exato. faixa não faz mais que obrigação, né? Porque, pelo amor de Deus, já chega. Mas eu também fico pensando, será que também não é um recorte quando a gente vê? Eu penso Será que bastante nisso. Sim. não é um recorte de pessoas que têm acesso à internet, Sim. um recorte, de repente, de gente que tem mais conhecimento por conta... Eu sempre acho que é por conta da internet, mas por conta dessa discussão tá chegando em mais Tem lugares. mais acesso, Tem né? mais acesso. Das conversas poderem chegar em mais lugares. Só que, por exemplo, no meu processo, uma coisa que eu até nem falei, né? A gente chegou a falar um pouco sobre esse assunto mais cedo, quando a gente tava lá no Esquenta, ali no DiaCast. E teve um ponto muito importante no meu processo com a minha família, porque por ser uma pessoa trans, a gente acaba sempre saindo do armário 2 vezes, né? Primeiro sendo uma pessoa gay, depois a gente se vendo e se colocando como uma pessoa trans. E aí, quando eu falei com a minha mãe, ela ficou mais ressabiada, por assim dizer. Ela usa esse termo, eu adoro. E aí, a gente teve uma conversa recente, foi na virada de 2020 para 2021. A gente estava juntas, a gente saiu para viajar. E ela me contou que grande parte, ela é evangélica, e grande parte dela ter conseguido entender quem eu era foi porque num lugar onde ele é totalmente opressor, foi opressor para mim durante muito tempo, ela um dia ouviu, ela falou, ai, nem sei o que deu na cabeça do pastor, aquele dia tava lá falando, e ele falando, se você que tem uma pessoa, algum filho, uma filha que é uma pessoa homossexual, você tem que amar essa pessoa. Ela tem que estar ali, você tem que entender porque essa pessoa faz parte da sua família. Ela falou, eu não entendi direito, foi a partir desse dia que eu comecei a repensar e hoje eu consigo olhar e ver e sem colocar nenhum juízo de valor na sua existência. E isso é uma mudança de discurso de um lugar que não aceita a nossa existência, que repele a gente muito grande, que de uma forma muito intensa, que é muito diferente de tudo que já aconteceu até hoje. Aí, é claro, existem N fatores, N questões para esses lugares estarem mudando os seus pensamentos, né? Mas
isso tudo é importante. Vai vindo, né? E é um lugar que, teoricamente, não é só a grande questão da internet que influenciou. Eu jamais imaginei que fosse isso, né? Eu lembro quando ela falou isso, falei, nossa, tantas conversas. Eu achei, falei, meu Deus, socorro. Tanta gente pra você ver na internet, foi o pastor que te Exato, falou. foi o pastor que Foi te o mudou. pastor. O importante é que fez o trabalho dele isso ali e faz eu resolveu. lembrar, por exemplo, as novelas. Eu lembro que antigamente um casal homoafetivo, todo mundo já olhava da família e ficava assim, sabe? Eu assim. Sim, Sem beijo. E a tiveram novela, personagens que já realmente, tiveram a que ser televisão, mortos. Ela chega muito Sim. mais em vários recortes sociais, né? Então, hoje em dia, minha mãe já falou: eu vi na novela o menino trans igual Nara. Porque na novela mostrou. Porque a novela antigamente era o jornal, né? Porque na novela apareceu, então Sim. existe tão legal. Mas é que a novela ela tem também esse poder educativo numa Sim. população, né? Principalmente essa população que ou não tem acesso à internet ou não tem acesso a essas discussões na internet, né? Que é uma segunda parte, né? Não basta só você ter um plano ali de 5G, você tem que também ter acesso a essa discussão, né? Exato. E uma vez eu trabalhei com um fotógrafo e ele era um homem trans, né? Eu conversando com ele, ele falou: nossa, você sabe que a minha mãe, ela só entendeu o que eu passava quando teve o personagem na Força do Querer, que era o Ivan. Exato. Aí ele falou, quando ela assistiu, ela entendeu. Ele falou assim, pra mim, o que foi muito louco é que ela acompanhou a minha transição. Mas só quando mostrou na novela, tintim por Exato, Todos os tintim. núcleos, todo mundo que tá envolvido. na Ainda mais essa produção. novela que foi tão mastigado, né? Mostrando Aham. exatamente Ivan olhando o próprio corpo. Aí, de repente, primeiro coloca a faixa. Então, mostra toda a transição. Sim. E eu acho que isso também, essa novela só foi possível porque a gente vive nesse momento. Sim. Então, acho que é uma onda, né? Que tá chegando Agora, a até nos novela pastores. precisa né? começar a Exato, normalizar porque também, vai né? mudando a linguagem, vai A mudando novela a gente. normaliza. Sim, a novela normaliza Colocar muito. normal, casal ali que trabalha, não precisa colocar o homem trans só fazendo mastectomia, não precisa colocar só, coloca normal, precisa cada vez mais ter mais como protagonistas. Né? A gente precisa estar lá e mostrar De que, gente, outras porque histórias, chega, você né? imagina na periferia, o cidadão que não tem dinheiro para comprar a cesta básica todo mês, ele tem o 5G, ele não vai gastar procurando informação. Exato. Ele não vai gastar seu 5G procurando informação. Só que ele vai chegar na casa dele e ele vai colocar na novelinha dele para descansar e aquilo vai começar a entrar na cabeça dele. Sim, e não Então a gente só. precisa ter aí o audiovisual aliados cada vez mais e não matando as lésbicas. Porque toda vez que eu assisto, a lésbica morre no final. É, a minha primeira referência... A gente já vê a lésbica morre. foi numa novela, inclusive, acho que em 1998, que um casal de mulheres... Torre de Isso. Babel. Torre de Babel, morreu. que É. eles mataram porque naquela época O público não a aceitou. comoção Aceitou. pública não aceitou e Viu? mataram. E eu acho que essa informação de fora é muito importante, porque quando a nossa família, os nossos amigos, enfim, acompanham só a nossa vivência, eu acho que é difícil separar as coisas. Porque tem muita questão do medo, né? De, o meu filho, minha filha, sei lá, vai sofrer. E aí você quer proteger, mas você acaba dificultando aquele processo, né? E então, quando você vê de fora, mesmo quando é você mesmo falando, eu digo isso por causa do meu canal, assim, eu acho que depois que eu comecei a falar sobre as minhas questões no meu canal, questões que eu já tinha compartilhado com pessoas próximas a mim, mas elas me vendo em um outro espaço, aquilo foi totalmente diferente. É diferente de você sentar com a pessoa e conversar com ela e, de repente, essa pessoa vê essa informação num local como esse aqui, por exemplo, né? Até porque daí não sou só eu, são várias pessoas e a nossa família vê que a gente não está sozinho, que a gente tem uma rede de apoio dentro e fora de casa. Exato. Fica mais tranquilo por um lado, né? Tranquiliza o coração de pensar, tá, meu filho, minha filha, tem pessoas que são como ele, tem pessoas que estão próximas, a entender um pouco mais também que isso também não é só na minha comunidade, isso é no mundo, essa noção mundial, quando nos últimos anos, quando alguns países começam a liberar casamento, aí pessoas trans começam a ganhar direitos, conquistar direitos em outros lugares, e de repente você vê isso no jornal, e aí seu pai tá assistindo, sua mãe tá assistindo, aí fala, nossa, olha como é. E a gente tem, né, uma coisa, falando, a gente Brasil, a gente tem uma coisa meio paga-pau de gringo, e aí quando vem e fala, nossa, mas lá fora é super normal. Aí parece ficar meio vergonhoso. Fica Como é que eu não assim. vou aceitar, sendo que lá em Londres, em London, todos Mas você aceitam. não viu, Todo menina, mundo na novela lá? Você não viu aceita. da novela Marquinhos, que também é normal, menina? Aham, eles Se começam- botando assim. Exatamente. Começa a naturalizar
normalizar e normatizar a nossa Sim. existência. E isso sem falar, né, que aqui a gente ainda tá falando de todo mundo que tem acesso à internet. A quantidade, a gente tem que lembrar que só 50% do Brasil tem acesso à internet de qualquer forma. Tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, se a gente não tá lá, não tem como, né? As pessoas, elas não veem, que elas não vão atrás do dia a dia Sim, delas. sim, exato. E a sociedade continua replicando todos esses estereótipos que são péssimos para nossa existência, né? Mas daí eu acho que a gente tem que confiar um pouco também no efeito dominó. Sim. Né? Porque essa parcela da população que não tem acesso à internet, ela tem acesso a pessoas que têm acesso à internet. Então a gente começa, né? Essa live que a gente está fazendo, talvez daqui a quanto tempo alguém vai falar uma fala que ouviu de Bielo. Aqui nessa Aconteceu live. isso com a minha mãe. Semana passada, minha mãe foi viajar por uma fazenda de Minas, onde não tem acesso ao Wi-Fi. Aí ela me mandou uma foto com um garotinho de 14 anos. Eu falei, quem é? Aí minha mãe, depois eu te conto. Que minha mãe falou, vai acabar com o meu 3G. Depois eu te Fofoca conto. pela metade. Aí ela voltou pra São Paulo e falou que ele é um menino trans. Aí a mãe dele veio conversar comigo e falou que tá levando no psicólogo, não tinha informação. Aí a minha mãe falou, mas o meu neto também é. E começou a me seguir, agora tem informação, Nossa, que sabe? incrível. Lá na fazendinha do caramba. E minha mãe chegou e falou, não. Minha mãe achando que você tá sabendo tudo, né? Ela, meu neto também é. E tirou foto com o menino e acolheu o menino, até queria morar com ela. Ai, que incrível. Aí a gente falou, não, passa informação. Aí eles falaram que vão, quando eles puderem, eles vão pegar o Instagram e vão dar uma olhadinha. Isso Aí é eu falei, muito olha que incrível. legal, gente. A nossa vivência, né? Se espalhando por todos os lugares onde a gente vai.